Ó, o Lucas perguntou se é necessária a utilização da câmera. Ô, Lucas, a questão da câmera é assim, os professores pedem, é que a gente se sente meio sozinho aqui atrás da tela, agora mesmo eu não estou vendo ninguém. Como eu vou reproduzir meus slides, eu não vou ver vocês de qualquer jeito, né? Infelizmente. Tem hora que a gente consegue ver vocês, tem hora que não. Então, agora, não se preocupe com a questão da câmera, tá? Só o microfone, porque às vezes eu estou explicando e o aluno quer fazer um comentário, quer questionar, fazer uma interrupção, aí uso o microfone, né? Mas como eu vou reproduzir os slides, aí no caso, vocês não vão, eu não vou conseguir ver vocês. Tá aparecendo o slide aí? Deu para ver, Sim. pessoal? Beleza? Então vamos começar, né? Para não atrasar também, tem a aula da professora Meire depois, né? E eu tenho que passar a atividade ao final. Então vamos lá. Como nós vamos tratar especificamente das corridas aqui, as provas de pista, eu coloquei essa citação que está na nossa outra aula, né? Puxando sardinha para a corrida, no caso. A corrida realizada regularmente, ela é uma das formas de exercício físico que melhor satisfaz as necessidades do organismo, melhora as condições de funcionamento dos sistemas respiratório, cardíaco e circulatório, exercitando um grande número de músculos. Então, para ressaltar aqui o benefício da prática da corrida. Então, pessoal, corridas de modo geral aqui, as corridas raiadas ou balizadas, as corridas rasas, corridas escalonadas, corridas com barreiras, corrida com obstáculos, educativos para a corrida, corridas de velocidade e resistência. As corridas, elas podem se dividir de várias formas, várias. Vocês têm que entender a essência. O que significa uma corrida raiada ou balizada? O que significa uma corrida quando ela é rasa? Como que ela pode ser dividida, a corrida rasa, por exemplo? Pode ser dividida em corridas de velocidade, de meio fundo, de fundo. As corridas escalonadas, que nós falamos sobre isso, que é aquela compensação que a gente dá na pista, em virtude daquelas raias mais externas. Deixa eu colocar meu celular no modo avião, tinha alguém ligando aqui. Então, pessoal, nós vamos ver um pouquinho disso, tá? Para ajudar vocês também na atividade que eu vou pedir. Bom, na aula passada, lembra que a gente falou um pouco sobre os educativos, porém eu não passei os vídeos para vocês, nós vamos ver isso agora. O que são esses educativos básicos para o desenvolvimento da corrida, da técnica da corrida? São exercícios que vão ajudar o indivíduo a melhorar a sua corrida, a sua técnica, né? Então, a técnica da corrida é uma parte fundamental do treinamento, tanto para o iniciante como para o atleta mais experiente, aquele que compete também, né? Ela deve ser usada em todos os períodos da iniciação ao treinamento, podendo ser trabalhada como uma das etapas de aquecimento também. E a partir desse momento, você conhecerá os principais educativos que têm por objetivo maior, melhorar os aspectos da postura e da coordenação. Na aula passada, citei esses educativos, tá? Às vezes você encontra outros com outro nome, mas são similares, tá? O dribbling, skip, Amfersen ou Hope Serloff. Vamos chamar só de Hope, até na atividade eu abreviei Hope, porque fica mais fácil para vocês lembrarem, né? O nome é muito longo, então é o Hope. Corrida saltada, tem a corrida chutada, a grande roda, que levanta a perna e faz um movimento de circundução do quadril, tá? Então, aqui nos educativos. O que a gente tem de recado sobre isso? Lembrando que você pode usar o educativo também no aquecimento, né? Ele deve ser trabalhado, você deve trabalhar a coordenação no início das aulas. Por quê? Pois o aluno cansado, ele não conseguirá atingir os objetivos desejados. Então, primeiro trabalhar esses exercícios educativos, a coordenação, para depois a parte específica em si, tá? Aí então nós vamos ver alguns vídeos, tá? Eu coloquei aqui, citando também o soldadinho, eu vou colocar. Gente, eu estava tentando baixar o vídeo do skipping, mas estava muito difícil, então eu vou reproduzir para vocês aqui, eu imagino que vai aparecer. Tá aparecendo no YouTube para vocês? Ah, esse é o Amfersen, não skip. Sim. Sim? Esse daqui é o Amfersen, tá? É o exercício no qual o atleta vai tocar o seu calcanhar no seu glúteo. Amfersen.
Vou colocar o outro agora, gente. Passei o Anfersen. Agora esse é o skip. O skipping pode ser o skipping alto ou baixo. Aqui no caso coloquei o skipping alto. No caso, percebe como os joelhos, observa a diferença. No exercício anterior, ele faz mais uma flexão ali da perna, levando o seu calcanhar em direção ao glúteo. Esse daqui, o movimento, ele é direcionado para frente. Observa como ele leva os joelhos. Destaque para essa panturrilha também. Não sei se vocês repararam, né? Aqui, ó. Joelho mais elevado. Esse seria o skipping, ou skipping alto. Vou colocar para vocês agora a corrida saltada, tá? Observa, gente, que ele dá estilo uns saltitos. Parece uma gazela saltitando pelo parque, né? Esse exercício, por exemplo, o que vocês conseguem perceber? Parece que ele faz o quê nesses saltitos? O que vocês acham? O que mais que ele faz aí, que não faz nos outros? Não dá a impressão de que ele está dando uma impulsão, né? Então, seria uma corrida saltada. Agora, o dribbling. Aqui, o movimento mais curto. São vários movimentos pessoais, acabam sendo um pouquinho parecidos um com o outro. Esse daqui é o soldadinho, ele faz tipo de um chute com a perna à frente. Jean, você tá aí na live? Tô, professora. O que você achou desse moço, das demonstrações? Queria sua opinião. Tipo assim, em relação ao exercício, ele faz certo. Aí, se a gente fosse pôr na prática do atletismo, aí a gente dá umas mudanças, né? De acordo com a corrida e tal. É assim. As provas de corrida, as suas, mais específicas suas, são quais? A específica mesmo, eu tenho só o 110 com barreira, professora. Mas se botar no 100, eu corro 100, corro 400, corro 800, corro tudo. Tá. Então, barreiras, eu não lembrava, não sei se eu tinha comentado. Pessoal, esse daqui é o rope, ó. Ó, ele dá um saltito também, elevação, ó, impulsão. Gente, isso daqui ele tá fazendo uma impulsão e ele tá indo no sentido vertical, né? Só que, por exemplo, numa corrida, a intenção, principalmente numa corrida de velocidade, ali na saída, é aquela velocidade com a impulsão no horizontal, tanto que eles começam com o tronco inclinado, né? Na corrida de velocidade. O pessoal já tem um corpo sarado, né? E coloca a roupinha bem justa ainda, para mostrar a musculatura. Aqui nesse vídeo, ele acaba explicando a mesma coisa que é o rope. Depois eu mando para vocês daí, tá, gente? Isso daqui. Então, voltando para os slides, esses foram alguns vídeos dos educativos. Vocês terão acesso ao material completo, tá? Então, aqui, como o nosso foco é corrida, lembrando que, quanto à distância percorrida, vou maximizar, fica melhor maximizado para vocês, né? Quanto à distância percorrida, as corridas rasas, tá? Podem ser classificadas em corridas de velocidade,
que são as corridas com a distância mais curta, corridas meio fundo, com distâncias médias, e corridas de fundo, que são as corridas com as distâncias mais longas, entrando aqui no caso, por exemplo, a maratona, algumas corridas de rua, né? Então, quando nós falamos em corridas rasas, são aquelas corridas que o atleta corre livremente pela pista, ele não tem que saltar barreira nenhuma, não tem fosso d'água, não tem nada, ele só vai correr livremente na pista, tá? Isso que é uma corrida rasa. E aí ela pode ser dividida nessas 3 categorias aqui. Então, pessoal, de acordo com essas categorias, de acordo com essas distâncias percorridas, aí a gente também tem aquela diferenciação, se a corrida é balizada, se ela não é. Ou seja, quando ela é balizada, que o atleta percorre o percurso inteiro na mesma raia. Tá? E quanto às peculiaridades no percurso, as corridas podem ser divididas em corridas rasas, como foi falado antes, correm livremente, corrida com barreiras, que são várias barreiras na pista, o atleta salta, ele tem que fazer a transposição, transpor essa barreira. Alguns alunos colocaram na atividade que ele tem que ultrapassar. Ele não tem que ultrapassar as barreiras, tem que ultrapassar o adversário. A barreira, esse atleta, ele tem que saltar. E não é pular que fala, né, Jean? Não pode falar pular, né? Pular a barreira. A passagem de barreira. Passagem de barreira, vai transpor a barreira, saltar pela barreira, né? Então, corrida com obstáculos, que além de ter uma barreira grande, um pouco diferente daquela corrida com barreiras, tem o fosso d'água, são 2 obstáculos, uma barreira e um fosso d'água. Essa barreira da prova com obstáculos, gente, ela é maior, ela chega a pegar ali 3 raias ao mesmo tempo. Só que daí já não é uma prova raiada, é uma prova de pista livre, né? Que ela tem uma longa distância. A prova olímpica, ela tem 3.000 metros, tá? Prova olímpica, prova com obstáculos. E a corrida de revezamento, que é a prova coletiva do atletismo, disputada em 4, né? Cada um percorre um percurso. Então, vamos lá, as corridas com barreiras. O atleta ele tem que saltar por cima de barreiras durante o percurso da prova. Para as mulheres tem a prova de 100 metros com barreira, para os homens tem a prova de 110 metros com barreiras, e além disso, há a prova de 400 metros com barreiras para ambos os sexos. E essas provas são raiadas, o atleta começa e termina na mesma raia, tá? Não pode invadir a raia do adversário. Corrida com obstáculos. São aquelas que contam com obstáculos, que são barreiras e um fosso d'água na pista. Ela não é raiada, tá? Lembrando, a corrida com obstáculos olímpica, ela é de 3.000 metros, porém também tem a competição em 2.000 metros. A gente está focando mais nas provas olímpicas mesmo, porque são inúmeras provas do atletismo, né? Como nós já vimos. E a corrida de revezamento, são aquelas com a participação de 4 atletas para disputar a mesma prova, que é uma prova coletiva, né? O atletismo em si, ele se destaca por provas individuais, só que aqui no caso é uma prova em equipe. Cada um corre uma parte do percurso. O que tem que fazer numa prova de revezamento além de correr? Daniel responde essa para a gente. O que tem que fazer numa prova de revezamento além de correr? Passar o bastão para o outro parceiro. Exato, isso mesmo. No momento da corrida. Isso, passar o bastão durante a corrida. Alguns alunos até colocaram que esse bastão ele tem um limite de passagem ali, né? Não é qualquer lugar da pista também. Ele tem aquele limite. Até eu estava vendo esses dias alguns vídeos de equipes grandes em mundiais, Olimpíadas, algumas equipes desclassificadas por não passar o bastão no momento que era para passar, ultrapassar o limite ali da passagem, né? Tem isso também. Então, além de correr no revezamento, tem que passar esse bastão para o próximo companheiro da equipe, tá? Aqui eu coloquei 2 imagens. A primeira imagem é o quê? Uma corrida com barreiras. As barreiras pequenas, divididas por raias, diferente da barreira que tem na prova com obstáculos. E ali na outra imagem seria a passagem do bastão numa prova de revezamento. Então, pessoal, quando a gente fala das corridas raiadas e em pista livre, nós temos uma diferenciação. Vamos lá quanto às corridas raiadas. Imaginem assim, as corridas que têm menores distâncias, elas vão ser raiadas. Então, do início até o final da prova, o atleta ele deve se manter dentro da raia. Então, são as corridas de velocidade, né? 100, 200 e 400 metros, que 400 metros é até uma volta inteira na pista. As corridas com barreiras, né? Também, cada uma a sua raia ali.
E o revezamento 4 por 100 metros, porque nós temos 2 tipos de revezamento. Ali no 4 por 100, cada atleta vai correr o quê? Vai correr em torno de 100 metros, né? Quando a gente fala em corridas mistas, tem as duas situações. Elas começam raiadas, mas depois fica livre. Então, qual o exemplo? Aí nós já pegamos uma corrida de 800 metros, que não é uma corrida de velocidade. Ela é uma corrida de meio fundo, meia distância, né? Então, no 800 metros, o atleta ele vai correr até a primeira curva raiado, após pista livre, tá? É só no começo. Por isso que a gente fala que é corrida mista em relação às raias. E o revezamento 4 por 100. No revezamento 4 por 100, cada atleta vai correr o quê? Uma pista inteira, né? 400 metros. O primeiro atleta, ele vai correr todo balizado, ou seja, todo raiado. O segundo corre a primeira curva balizado após pista livre. Então, são provas 800 metros rasos. E o 4 por 400 do revezamento, elas vão começar ali na raia, mas depois se torna pista livre, tá? Quando a gente pega já as corridas de longas distância, corridas de 10 mil metros, corridas de 1.500 metros, né? Logo após o tiro de partida, que o tiro é o sinal sonoro, após o tiro de partida, o atleta ele pode correr onde ele quiser. Então, são as corridas de longa distância, qualquer corrida acima dos 800 metros, tá? Acima. Então, são corridas de longa distância. Da largada, todo mundo sai junto ali. Aqui também, como exemplo, tem a maratona. A maratona é uma corrida em pista livre, só que ela está sendo realizada nas ruas e não na pista de atletismo, né? As saídas, tá? Como que é a saída? As vozes de comando dos atletas têm uma pequena diferença. Quando a gente pega as provas de velocidade, as provas com distâncias curtas, que vai até os 400 metros, como que é dada a voz de comando? É dado as suas marcas, tá? E prontos, as suas marcas, o atleta vai se posicionando, tá? No seu lugar, no seu bloco, prontos. Quando falou prontos, o atleta já levanta o joelho ali do solo, ele está prestes a sair, prontinho para sair. E é dado o tiro. O tiro é o sinal sonoro para quê? Para a saída do atleta, para a largada, tá? Quando a gente fala de uma prova de 800 metros acima, é só as suas marcas, não tem o prontos. Por que será? Qual que é a diferença da prova de velocidade de 100, 200 e 400 metros e a diferença de uma prova de 800 metros, por exemplo, nessa saída? O que vocês lembram que tem de diferente aí na saída? Vamos lá. Não tem bloco. Exato. Não tem bloco, não começa abaixado. Não é saída baixa, então, a de 800 metros. A gente fala saída alta. Então, falou as suas marcas e já é o tiro. Deu o tiro, é o sinal sonoro para a saída, tá? A saída falsa, quando o atleta ele não cumpre esses comandos, tá? E quando queimar a largada? Queimar a largada antes da hora. Se o atleta ele queimar a largada, automaticamente o mesmo estará desclassificado, ou seja, eliminado, tá? Tem uma exceção. Somente nas provas combinadas que cada atleta pode queimar a largada uma vez. O que são as provas combinadas? São aquelas provas que juntam provas de pista e campo, que é o decathlon para os homens e heptathlon para as mulheres, tá? Eu só coloquei essa exceção aqui, mas o foco é que queimou a largada, o atleta, ele que queimar a largada, automaticamente ele estará desclassificado. Já houve outras épocas que não eram assim, que permitia até queimar a largada uma vez e seguir a prova, mas hoje não, queimou, tá desclassificado, tá? Largada falsa. Então, vamos supor, a voz de comando deu lá na prova dos 100 metros, as suas marcas, prontos, e antes do tiro o atleta saiu, aí tá desclassificado, tá? Porque queimou a largada. Aqui, pessoal, tem as partes certinhas das corridas de velocidade, quando o atleta vai sair. As suas marcas, prontos e o tiro de partida. São as 3 etapas da saída, tá? De uma prova de velocidade. Ela tem 3 etapas. As suas marcas, prontos e o tiro da partida. Então, as suas marcas. Primeiro, o atleta, ele deverá se posicionar do bloco e tomar sua posição, colocando seu pé de impulso na frente do bloco, que é um bloco à frente, um bloco atrás, os blocos de partida. Tá? Com o joelho da perna de trás apoiado no solo. Então, até nesse momento, as suas marcas, o atleta ele vai estar apoiado com esse joelho de trás no chão. Posição 5 apoios.
Vocês vão ver, eu tenho a imagem logo a seguir, dá para ver certinho. Eu passei em outro slide também, há 3 tipos de saídas baixas, vocês percebem o atleta ali posicionado bem embaixo mesmo, com o pé nos blocos, com o joelho de trás no chão. Aí na imagem à frente vai dar para ver melhor. O segundo comando, prontos. O corredor, ele eleva o quadril, para isso ele levantará o joelho que está em contato com o solo, então ele já tira esse joelho do chão, ficando ligeiramente mais alto que os ombros, os quais são projetados um pouco à frente da linha de partida. Então, quando dá aquela levantada, sua mão está ali atrás da linha de partida, o atleta, ele começa a prova atrás da linha ali de partida, ele começa. Só que conforme ele posiciona ali no bloco, o ombro, a cabeça, ele fica um pouco à frente daquela linha, né, pela posição. E o centro de gravidade, ele é deslocado para os braços e o equilíbrio do corpo é mantido com os braços estendidos. Aí vai para a posição de 4 apoios, porque tirou aquele joelho do chão, né? E o último sinal sonoro, tiro de partida. O corredor, então, ele deve reagir o mais rápido possível, que ele utiliza o bloco para dar um impulso, né? Realizando uma ação simultânea das duas pernas, que devem ser estendidas bruscamente, onde a perna da frente, ela impulsiona o corpo, com toda a força adquirida pelo apoio do pé sobre o bloco. Isso, provas de corrida de velocidade, tá? Aqui, ó, dá para ver certinho, ó, corrida de velocidade, a saída de bloco, a saída baixa, tá? O treinamento da saída de bloco, ele é exaustivamente treinado, principalmente pelos corredores dos 100 metros. Por que que isso é exaustivamente treinado por esses atletas? Porque muitas vezes é nesse momento que decide o vencedor da prova. São questões de milésimos de segundos, né? Então, no número 1, qual que é o comando do número 1? As suas marcas, tá? Número 2, prontos, tá vendo que ele tirou o joelho? E número 3, foi dado o tiro, tá? Aqui, ó, dá para ver embaixo certinho. As suas marcas, prontos. O tiro, fez o tiro, deu a partida, tá? Provas de velocidade. Então, corridas rasas de velocidade. As corridas rasas de velocidade, elas são compostas das distâncias de até 400 metros. Os atletas necessitam de uma estrutura muscular bem treinada, que esteja preparada para suportar a extrema exigência muscular que eles irão sofrer. A velocidade é um fator natural determinado em grande medida pelos nossos fatores genéticos. E uma característica de biótipo dos velocistas é o mesomorfo. Não sei se vocês já viram diferença de biotipo de corpo, né? Fatores genéticos. Tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Eu vou mostrar a imagem para vocês a seguir. Então, eles colocam como característica de biótipo desses velocistas como o mesomorfo. Não é uma coisa padrão inteirinho do mesomorfo, mas ele segue essa tendência aqui genética. Quais as qualidades físicas de um bom velocista? A velocidade de reação, a força explosiva, o equilíbrio estático, a flexibilidade e a coordenação. São as habilidades físicas que se destacam, tá? Aqui, pessoal, a imagem que eu quero mostrar para vocês, ó, do ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, tá? Outra coisa que eu tinha falado para vocês na aula passada, não lembro se foi na aula passada ou retrasada, sobre a questão da fonte de energia, né? Eu falei para vocês alguma coisa sobre a creatina, usada como um suplemento para dar energia também na recuperação aí. Só um minuto que eu quero confirmar aqui para vocês. Estou pesquisando aqui. Então, os velocistas, eles se caracterizam, ali é uma prova que vai predominar o sistema anaeróbio, tá? Principalmente essa prova de 100 metros, que é a prova mais rápida do atletismo, sistema anaeróbico alático. Então, a primeira é a ATP, a primeira fonte de energia que a gente tem aqui, tá? A gente chama de ATP, a fonte de energia que esses velocistas usam. E aquele suplemento chamado creatina, que às vezes as pessoas usam para musculação também, é para ajudar nessa produção dessa fonte de energia. Então, dá para perceber, ali vocês olhando essa imagem, dá para se identificar um pouco quem parece mais com o quê, né? O ectomorfo são aqueles indivíduos mais esguios, mais altos e magros. O mesomorfo, meio termo. O endomorfo é aquele que hipertrofia, ele é mais largo, o tronco, só que também tem mais tendência a ter o tecido adiposo, né? Que é a gordura.
Então, as corridas rasas de velocidade. As corridas de velocidade, até a distância de 400 metros, são consideradas provas de curta duração e exigem de seus atletas o desenvolvimento da velocidade máxima, o máximo que eles conseguem alcançar, tá? Um outro ponto interessante é a forma como se comporta o apoio dos pés durante as corridas de velocidade, tá? Que eu já passei para vocês essa imagem, tem a seguir também, a questão do apoio do pé numa corrida de velocidade. Então, a corrida de velocidade, no apoio dos pés, durante a corrida, o atleta ele mantém o terço anterior dos pés, ou seja, a ponta do pé. Gente, só um instante que entrou alguém aqui, eu ouvi apitando. Vou ver. O Renan. É isso. Bom dia, Renan. Todo mundo colocando o nome no chat. Não esqueçam de registrar os nomes. Então, a gente estava falando sobre o apoio dos pés numa prova de velocidade, tá? Aqui, ó. Então, eu tinha falado do quê? Que o atleta, ele faz esse contato com o solo na ponta do pé. Então, aqui é o pé, a parte da frente, tá? Procurando gerar a maior tração possível, a força de um corpo para o outro, para poder desenvolver a máxima velocidade. Aqui a diferença no apoio do pé. Nas corridas de velocidade e resistência. Então, se a gente pegar a corrida de velocidade, é a letra C, ó. Letra C, corrida de velocidade, 50 a 400 metros. Observa o destaque aqui no retângulo, o apoio apoia mais essa parte do pé, tá? Numa corrida de meia distância, aqui na letra A, as corridas de meio fundo, 800 a 1.500 metros, pega mais essa parte do pé aqui, um pouco mais para o meio. E as corridas de longa distância, que são as corridas de fundo ou de resistência aeróbica, tá? Acima de 1.500 metros, na verdade, aqui também vai tocar a parte, vai tocar o pé inteiro, eu vou falar isso lá na frente. Mas dá o destaque aqui para a parte de trás também, do calcanhar, o que não destaca numa prova de velocidade, por exemplo. As corridas rasas de velocidade, tem a corrida dos 100 metros rasos, né? Que são consideradas a corrida dos 100 metros rasos, elas são consideradas... Opa! Os 100 metros rasos, tá certo, são considerados uma prova nobre do atletismo, tá? É aqui que vai determinar quem que é o mais rápido do mundo. Então, é uma prova nobre. Isso. E a final é sempre muito aguardada pelos amantes dessa modalidade, pois define quem é o indivíduo mais rápido do mundo. Eu mesmo tenho uma amiga que o sonho dela era ir para as Olimpíadas para ver o Zambolt correr. Ela conseguiu. Os 100 metros rasos foram incorporados nos Jogos Olímpicos desde 86, primeiros Jogos da Era da Antiguidade. Primeiros Jogos da Era Moderna, 1896, em Atenas. Para os homens, e nos Jogos de 28 para as mulheres. Então, demorou aqui a competição para as mulheres. Atualmente, o detentor do recorde olímpico é o jamaicano Usain Bolt. Gente, se tiver outro, eu estou desatualizada. Eu peguei a referência do livro. Se vocês souberem, se tem alguém que eu tenho um tempo recorde mais que o Bolt, vocês me avisam, tá? O tempo de 9,63 segundos. Então, gente, menos de 10 segundos para correr esses 100 metros, né? Muito rápido. Na Olimpíada em Londres, e recorde mundial de 9,58 segundos. Infelizmente, no atletismo, nós vemos muitos casos recorrentes relacionados a atletas que fazem uso de medicamentos e esteroides para melhorar sua performance, que são os esteroides anabolizantes, e assim conseguirem resultados positivos de maneira ilícita, gente. Isso daqui é proibido, tá? Eles passam por testes de doping. Já teve casos de atletas perderem seu título por não passar no teste de doping. Gente, vocês já fizeram algum teste de doping, quem é atleta? Já alguma vez passou por isso ou não? Eu acho que é difícil, né? Não ainda. Não. Ia passar, mas daí acabou não dando certo na final da corrida. Sim. Então, pode perder. E se você não passa, perde o título mesmo, não importa o que seja, pode ser o melhor do mundo, né? Perde, cancela. Lá, então agora vamos para os 200 metros de velocidade. A base de trabalho para o corredor de 200 metros raso, com o objetivo de desenvolver a velocidade, é a mesma do corredor de 100 metros. Só que a principal diferença é que a gente pode considerar como uma especificidade do 200 metros seria o quê? Contar o volume de treinamento, porque ele é maior, né, nos 200 metros, visando um treinamento aprimorado da resistência da velocidade, para manter a velocidade, no caso. E um outro detalhe importante na prova de 200 metros rasos é a largada.
A mesma, ela se dá com a saída de bloco, porém, diferente dos 100 metros, ela acontece na curva. Então, se ela acontece na curva, a gente fala que ela é uma prova o quê? Escalonada. Lembra das provas escalonadas? Isso implica uma técnica de corrida muito particular, já que o atleta, em aceleração, ele precisa se manter dentro da sua respectiva raia. Isso se torna difícil devido à força centrípeta. O que seria essa força centrípeta? É uma força ali que ela está relacionada com a questão de uma força em círculo. Não especificamente em círculo, mas o atleta ele vai correr ao redor da pista, ele vai estar em curva, tá? Ele vai estar em curva. Essa aceleração ali em curva, ele desenvolve essa força centrípeta, diferente de correr reto, né? Numa linha reta. Então, lembrando, se o atleta ele invadir, obstruir ou simplesmente pisar na linha que demarca a sua raia, o mesmo estará automaticamente desclassificado, né? Porque as provas de velocidade, elas são provas raiadas, né? E tem os 400 metros. Os 400 metros rasos, eles são uma modalidade olímpica do atletismo, onde os competidores, eles correm uma volta na pista, né? É a extensão da raia 1, que é 400 metros, uma volta inteira na pista. Também é uma corrida escalonada, tá? É a mais longa das provas de velocidade. Os corredores saem de uma linha de partida escalonada, o mesmo ocorre na partida dos 200 metros, lembram? Tem a imagem do material que eu mostrei para vocês, tem certinho o escalonamento lá, 200 metros, 400 metros, tá? 800 metros. Então, de dentro para fora da pista, que compensa o efeito da curva, que vai garantir a mesma distância para todos e a mesma linha de chegada. A chegada ela é feita na reta principal da pista de atletismo, tá? Isso também tem no desenho, os desenhos que eu passei para vocês. O tempo de reação da saída do bloco dos corredores de 400 metros, ele é um pouco maior, se comparado aos corredores de 100 e 200 metros, são mais rápidos, né? O tempo de reação do corredor de 100, ele vai ser muito mais rápido. E é uma prova em que os atletas, eles precisam saber muito bem o que devem compensar em cada momento da prova, né? Beleza, então nós falamos sobre as 3 provas de velocidade, 100, 200, 400. Agora vamos para as corridas de média distância. São corridas rasas de velocidade de resistência, também chamada, ou seja, as corridas de meio fundo. Meio fundo, lembra média distância. São provas de meia distância que exigem do corredor uma mistura de resistência e velocidade. Então, nós temos a prova dos 800 metros e 1.500 metros, provas olímpicas. Professora, tem outros tipos de prova? Tem. Tem 1.000 metros, por exemplo, só que aqui a gente vai especificar as olímpicas. E a prova dos 800 metros rasos, como que é? A partida ela é feita de forma escalonada para que todos os atletas percorram a mesma distância, ou seja, os atletas eles são colocados cada um em uma raia. Eles vão devem correr o trajeto inicial até o final da primeira curva da sua raia. E a partir daí, eles podem se posicionar em qualquer uma das raias. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão se aproximando das raias mais internas, né? Não podendo fechar ou empurrar o seu adversário para ocupar um lugar próximo da parte interna da pista. A largada dos 800 metros é em pé, conhecida também como saída alta. Então, nas provas de velocidade, a saída é baixa. Nas provas de 800 metros acima, a saída é alta, o atleta já está de pé. E nesse caso, são 2 os comandos de saída, como nós falamos antes, realizado pelos árbitros, que é as suas marcas e o tiro de saída, só. A prova consiste em 2 voltas completas na pista oficial de atletismo, tá? 2 voltas. E tem a prova dos 1.500 metros rasos. Essa prova, ela é um pouco maior, né? Ela é disputada na pista de atletismo, e dessa maneira são necessárias 3 voltas e 3/4 para completá-la. É uma prova um pouco mais distante, tá? Então, essas 2 provas, elas são consideradas provas de meio fundo. Então, quais são as provas de meio fundo do atletismo? As provas olímpicas, no caso. A prova de 800 metros e a prova de 1.500 metros. Aqui. A última volta, ela é sinalizada pelo árbitro, ao tocar um sino que fica posicionado na linha de chegada, tá? Nessa corrida, a resistência do atleta é posta em prova. Em corridas desse tipo, o atleta ele deve adotar uma boa estratégia. Então, nem sempre ele dispara na frente para logo assumir a ponta é o mais sensato, pois corre o risco de se desgastar para o sprint final. O sprint final é aquela velocidade máxima no final. Então, por isso, muitos corredores, eles ficam um pouco atrás do líder,
diminuindo a resistência do ar e podendo se poupar para disparar nos últimos 100 ou 200 metros, que seria a estratégia ali. Então, destacando que aqui a prova ela é uma prova de velocidade e resistência, que destaca mais na prova dos 1.500 metros, destaca mais a resistência, mais do que nos 800. Então, além de termos as provas de velocidade, que são as distâncias curtas, as provas de meio fundo, distâncias médias, né? Nós também vamos ver as provas de fundo, que são as distâncias mais longas. Aqui o último tópico, gente. Nós não devemos esquecer que estas provas de meio fundo, elas demandam de seus corredores uma grande resistência à fadiga, tá? Fadiga muscular. Aqui, ó, a pisada. A pisada é semelhante à dos corredores dos 800 metros, como vemos na figura. Aqui a pisada. Corridas de resistência, corridas de fundo, corridas mais longas, tá? Observa aqui, ó, elas estão todas aglomeradas. Por que elas estão assim? Porque é uma prova balizada? Isso daqui? Ana Carolina, isso é uma prova que é raiada? Ou não? Alguém aí? É uma prova de raiada, gente, essa daqui? Não. Não, prova livre. Chamamos de prova de pista livre, tá? São consideradas provas de resistência ou de fundo aquelas cujo percurso ele é marcado por longas distâncias. Então, aqui que tem bastante fadiga, né? Essas corridas, elas são realizadas sem raias marcadas, ou seja, os competidores, eles executam-nas em qualquer parte da pista, limitado, claro, pela borda interna e externa. Não vou lá para o gramado, por exemplo, né? Então, tem a prova de 5.000 metros, 10.000 metros, 42 metros, 42 quilômetros, 195 metros. Essa última seria qual prova? A gente chama ela do quê, essa última aqui? É a maratona. Isso, maratona. Prova mais longa. Ah lá, com exceção da maratona, as demais provas de fundo, elas já são realizadas em pistas convencionais. Na prova de 5.000 metros rasos, o atleta ele percorre 12 voltas e meia na pista. Já nos 10 metros, a prova é disputada em 25 voltas. Eu já participei de uma corrida de rua de 5.000 metros. Tem gente que gosta bastante, né, de estar nesses eventos, de participar de corridas rústicas, que a gente fala as corridas na rua. Ela é disputada em pista, né, essas provas. A maratona, que como vocês estão vendo, é exceção, né? A maratona é disputada inteiramente na rua atualmente. Então, qual é a prova mais extensa? Qual é a prova de fundo com um percurso maior? Prova olímpica, a maratona, tá? Aqui, ó, provas de 5.000 e 10.000 metros. Para esse tipo de prova, o atleta ele deve apresentar, dentre outras exigências, resistência, perfeita integridade orgânica, ou seja, está com o corpo em perfeito estado para realizar essa prova, saúde, né? Senão, perigoso passar mal. Força de vontade, claro, o psicológico manda muito. Quem compete, imagina, sabe disso, né? Como que o psicológico manda? Combatividade, noção de ritmo da passada, de regularidade e economia, tá? Isso é só com o treino que vai adquirindo. O principal objetivo que encontramos nas corridas de resistência é o quê? É atingir o equilíbrio entre a maior velocidade e a melhor economia de esforço. Então, não vou sair lá disparado correndo num sprint de velocidade igual numa corrida de velocidade. Você não quer uma corrida de resistência, então tem que ter essa economia de esforço. Onde o estilo de correr do atleta ele é algo bastante individual. Alguns detalhes técnicos das corridas de resistência são: o corpo ele deve se comportar de maneira uniforme e descontraída. Os braços e as pernas devem mover-se de maneira rítmica, coordenando o braço e perna. E os quadris e os ombros, eles não devem oscilar exageradamente, porque se eu oscilar quadril e ombro também, vai ativando musculatura ali desnecessária, eu vou forçando mais do que eu preciso. E o foco é o quê? Ter energia, né? Para realizar a prova no melhor tempo possível. Então, aqui são provas aeróbicas que a gente fala. Provas aeróbicas, o atleta ele tem uma resistência a se manter por mais tempo realizando essa prova, numa intensidade menor. Já as provas de velocidade são provas anaeróbicas. O sistema que prevalece de energia é o sistema anaeróbico. A maratona é a prova clássica, né, incluída no programa olímpico do atletismo como uma prova especial destinada aos corredores de fundo. Por que prova especial? Tem uma história, uma lenda, né? O nome maratona, ele é uma referência histórica à proeza de um soldado grego que correu da planície de Maratona, que era o lugar, né, de Maratona até Atenas, por isso que vem o nome.
Ele percorreu uma distância de aproximadamente 41 quilômetros para dar a notícia da vitória sobre os persas, né? E caindo morto logo após cumprir a missão. Então, a história é essa, que esse soldado grego, ele correu aproximadamente 41 quilômetros para dar essa notícia da vitória de Esparta sobre os persas, e caiu morto em seguida. Essa é a lenda que eles contam, né? Por isso que vem o nome da prova. Professora, mas se ele correu aproximadamente 41 quilômetros, que está dizendo aí, por que então que a prova ela é classificada como 42 quilômetros, 195 metros? Porque daí tem a outra história que vem depois, que é eu não lembro se era, eu não lembro agora de cabeça se era rei, se era algum imperador, o que era, alguma figura importante que para assistir lá da onde ele estava, essa prova teve que aumentar esse percurso um pouco mais. Então é por isso, tem a lenda também por trás disso. Os atletas fundistas, como a gente chama, atletas de fundo, atletas fundistas são aqueles atletas que correm longas distâncias. O Vanderlei Cordeiro de Lima é um atleta fundista, né? Era, no caso. Ele tem o biótipo de ectomorfo. Lembra os desenhos? Lá, o ectomorfo é aquele mais magro, tá? Estes não dispõem de grande volume muscular, são magros, né? Não tem grande volume muscular. Mas as suas atividades metabólicas impressionam. São verdadeiras máquinas de correr. Estes corredores, eles conseguem desenvolver velocidades médias de até 20 km por hora. Com índices de VO2 máximo surpreendentes. O que seria índice de VO2 máximo? O VO2 máximo é o volume de oxigênio que o seu corpo vai conseguir absorver ali. Então, quanto mais treinamento, maior o índice de VO2 máximo, tá? O sistema energético que predomina para essas provas é o aeróbico. E em relação ao apoio dos pés, os mesmos desenvolvem uma pisada completa, ou seja, todas as partes do pé tocam o solo. Então, se eu pergunto para vocês, uma prova de velocidade, qual a parte do pé que vai tocar mais ali no solo? A parte da frente. Nas provas de fundo, que são as provas de corridas mais longas, ali o pé ele vai tocando inteiro no solo, tá? Então, nós vimos aqui, de acordo com a distância percorrida, essas provas podem ser divididas em provas de velocidade, provas de meio fundo e provas de fundo. Essas três categorias, provas de fundo, meio fundo e velocidade, elas são consideradas corridas rasas, tá, gente? As três são corridas rasas, ou seja, o atleta corre livremente, sem nenhum obstáculo. Aí, quando a gente pensa em obstáculo, nós temos lá corrida com barreiras, a corrida com obstáculos, que é uma barreira grande, um fosso. E também, o que mais de diferente nós temos? Nós temos a corrida de revezamento, por exemplo, que é uma prova coletiva, né? Agora, vamos lá. Eu vou passar para vocês a atividade avaliativa. Como que vai funcionar essa avaliação? Essa atividade avaliativa, ela contém questões de todos os conteúdos trabalhados. De todo o conteúdo. Com base nos materiais enviados à turma. Então, vocês têm o material aí, vocês têm livro, vocês têm apostila, vocês têm slide, vários slides vocês têm, né? Então, desde que a gente viu lá no começo, por exemplo, quando a gente pega o atletismo em relação ao local praticado, ele pode ser dividido em provas de pista e provas de pista e mais? Campo, isso mesmo, pista e campo. Se nós formos pegar todas as provas do atletismo e dividir elas em três categorias, a gente pode dividir em o quê? Em corridas, em saltos e lançamentos. Lançamentos e arremesso. Isso, lançamentos ou arremesso. No caso da prova olímpica, lançamentos de disco, de martelo, disco, martelo, qual que é o outro? Dardo. Peso. O dardo. Ou o arremesso, quando eu falo arremesso, é arremesso de peso, tá? Como a Verusca disse, né, Verusca? A gente usar os termos certos. Quando a gente fala em disco, martelo e dardo, é o lançamento. Quando a gente fala no peso, é o arremesso de peso, né? Então, elas podem ser divididas nessas três. Então, tudo que foi falado, tudo que vocês têm, as questões são assim. Por exemplo, quais são os tipos de saída nas provas? Saída baixa, saída alta. Para quais provas que é a saída baixa? Provas de velocidade. Quais as saídas altas? Para as provas com maiores ou menores distância? Maiores, tá? Tem tudo isso.
Então, como que vocês vão fazer? Primeiro, incluir o nome de vocês. Eu vou mandar o arquivo. Como nós estamos nessas atividades remotas, a gente teve que adaptar, porque não é uma prova convencional que você vai lá, senta, a professora entrega ali aquela cópia impressa, você responde a caneta. Então, como que a gente vai fazer? Tem várias questões de múltipla escolha, né? Para assinalar lá qual que é a resposta certa, A, B, C, D. Então, nas questões de múltipla escolha, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar a resposta correta em vermelho. Então, professor, eu acho que na número 1, a resposta certa é a letra B. Eu vou lá na letra B e destaco ela em vermelho, tá? Ou em negrito, como vocês preferirem, né? Destacar em negrito ou vermelho. Eu coloquei em vermelho, que eu acho que é mais fácil, destaca melhor, né? E as questões abertas? Nas questões abertas, vocês vão responder logo abaixo, na frente desse R de resposta. Então, eu estou perguntando, por exemplo, assim, cite quais são as provas de salto do atletismo. Isso a gente viu lá nas primeiras aulas. Cite quais são as provas de salto. Aí vocês vão colocar lá na frente da R de resposta. As provas de salto são o salto em distância, o salto em altura, o salto triplo. Vocês vão citar as provas, né? Então, nas questões abertas, vocês respondem logo à frente esse R. Então, pode ter lá assim perguntando, qual prova do atletismo é disputada em equipe? As provas disputadas em equipe são as provas de revezamento, que são o 4 por 100 e o 4 por 400 metros, por exemplo. Estou dando exemplos porque isso tudo tem nessa avaliação, tá, gente? Data de entrega. A data de entrega, eu gosto de dar sempre de uma semana para outra. Como ela é uma atividade um pouco maior, quero que vocês façam com mais capricho, eu deixei estender além da semana. Então, ao invés de entregar na segunda que vem, eu vou dar mais aí 2 dias para vocês. Então, para entregar no dia 24, numa quarta-feira. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Eu dei para dar um tempinho a mais, né? Acho que principalmente para quem está com dificuldade de acesso à internet. Isso, dia 24 é numa quarta-feira. Até às 21 horas via e-mail, tá? Então, eu vou ressaltar bastante isso, gente, o compromisso de vocês entregarem na data. Igual eu falei já uma vez, pensa pelo lado bom, vocês não estão no método convencional de avaliação em sala de aula, vocês podem fazer tranquilamente em casa, vocês podem acessar todo esse material. Se não fosse um momento de atividades remotas, como que isso seria feito? O método convencional. O professor entrega impresso, você não tem acesso a nenhum material, que é uma prova sem consulta, mas aqui vocês têm essa vantagem, que é o quê? Vocês têm todo o material e todo o suporte em casa para pesquisar, para olhar. Então, por mais que vocês assistam às aulas, de repente surge uma dúvida, nossa, eu esqueci agora, prova de 800 metros, o que ela é mesmo? Ela é velocidade, ela é de longa distância? Eu esqueci, vou dar uma conferida no material. É muito mais fácil, né? Então, não serão aceitas as atividades após o prazo estipulado. Coloquei até em negrito, tá? Vou passar isso no e-mail. Se vocês quiserem, vou falar lá no grupo, porque eu sei que tem colega que está trabalhando, colega que está sem internet. E vou destacar isso, tá? Então, até as 21 horas. Passou do prazo, não vai ser aceito. Nem adianta enviar. Estou fazendo isso porque alguns alunos estão enviando atividade muito atrasada, né? E daí isso daqui não vai ser aceito com atraso, tá? Observação. A atividade ela é extensa. Então, não deixa para a última hora. Nem pense em deixar para a última hora. Não consegui, minha internet deu problema. É para entregar até dia 24, até as 21 horas? Não, sossegado. Quando for dia 24, às 18 horas, eu vou lá fazer a minha. Também, né? Não dá. Por quê? Vai que surge uma dúvida. Professora, como que eu não entendi direito isso daqui? O que é para fazer? O aluno vai me mandar um e-mail, de repente não vai dar tempo de eu ver esse e-mail e dar um feedback e retornar para o aluno, né? Então, começa com antecedência. Se surgir a professora, como que é para fazer mesmo essa questão aqui? Eu não lembro. Então, né, com antecedência, você consegue perguntar, eu consigo dar um retorno, tá? Aqui eu coloquei para vocês, aproveite para enviar possíveis dúvidas no grupo da disciplina a partir das 7h30 em dia de aula. Então, a partir das 7h30 da manhã, manda lá no grupo. Eu sempre falo para os alunos, eu tenho uma dúvida. Às vezes a dúvida é do outro, professora. Você colocou um exercício de verdadeiro ou falso. Você poderia explicar como que é mesmo para fazer? Tem um detalhe aqui, colocar um V e um F só, qualquer coisa. Professora, essa questão aqui não estou entendendo direito, não tem um sentido duplo. Pode acontecer, né? O aluno ele pode questionar, ele tem direito de questionar.
tá? Então, a partir das 7h30 da manhã, pode mandar lá no grupo. Não deixar para a véspera de entrega, gente. Portanto, comece a desenvolver atividade com antecedência, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês, para mostrar. Igual eu falei, tem as questões de múltipla escolha e tem as questões abertas. E eu coloquei um exercício de verdadeiro ou falso. Eu queria mostrar para vocês um negócio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, coloca V. Falso, coloca F. Só que é o seguinte, a questão que você julgar que ela for falsa, você vai ter que justificar o porquê você acha que ela é falsa, tá? Então, como que eu fiz aqui para vocês? Deixa eu mostrar aqui. Ó, verdadeiro ou falso, tá vendo? Entre o parênteses, tá compartilhando para vocês, né? Dá para ver certinho no Word? Sim. Sim? Então, aqui na frente, ó, vamos supor, eu acho que ela é verdadeira. O que eu vou fazer? Colocar um V. Simples assim. Acho que ela é falsa, vou colocar um falso. Mas lá no final, olha aqui, ó. Justificativa de questão falsa. Eu acho que a última sentença ela é falsa. Eu vou colocar. Eu vou colocar aqui a sentença, coloca entre parênteses, tá? A sentença corrida de velocidade, tal, é falsa porque isso, isso e isso. Ou você pode escrevê-la de forma correta. Faça de um jeito que eu entendo, que você quer colocar o porquê que ela está errada. Então, toda questão que for falsa, aqui, ó, coloquei, ó, ao final, se houver alguma sentença falsa, justifique o porquê ela é falsa. Agora que eu vi, para ficar melhor para vocês, eu vou colocar um número aqui na frente, daí vai ficar melhor, né? Aí vocês vão colocar número 2 é falsa, porque isso, ou a número 2 a 5 é falsa, porque tal coisa, e vocês podem reescrever. O correto seria isso. Todas têm que ficar justificando, professora? Não, é só as que todas que forem falsas. falsas, na verdade? Só as que forem falsas daí. Tá? Aí vamos supor, se eu coloco aqui, nas provas de velocidade, são utilizados os blocos de partida. Verdadeiro ou falso? Tem uma mais? 1, 2, 3. Pulei o 4. Vamos lá. Nas provas de velocidade, são utilizados os blocos de partida para a saída do atleta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Preciso justificar? Não preciso. Se eu colocar assim, a prova de revezamento é uma prova coletiva disputada em 4 atletas. A única prova que tem é a prova 4 por 400 metros. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque além do 4 por 100, tem 4 por 100, 4 por 400. Simples, para quem assistiu aula, como diz, tá mamão com açúcar, piece of cake, como diria meu professor de inglês. Facinho, mamão com açúcar, para quem assistiu as aulas. Aqui, ó, os comandos que a gente viu, as suas marcas, prontos, o tiro, o nome dos educativos. Gente, não se preocupe, eu vou mandar o material de hoje também, tá? Tudinho vocês viram, ó. As provas são divididas em quê? Corridas, marchas, pulos, lançamentos, saltos, marchas, corridas, arremesso, tá? Tudo aqui. Alguma dúvida, galera? Fácil, né? Fácil para quem está vendo, assistindo as aulas, eu acho, né? Então, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Alguma coisa? Você vai mandar no e-mail? Não entendi, Daniel. Você vai mandar no e-mail da sala? Vou mandar agora. Prometo, eu vou desligar com vocês e já vou entrar no e-mail já. Aí, além de eu mandar o slide que eu usei hoje, que ele tá bem legal para revisão, né? Eu vou mandar aqueles vídeos dos educativos para vocês também. Beleza? Aí, o material completo que eu monto as aulas, vocês já têm faz tempo, que é o livro do Petris, né, Teoria e Ensino do Atletismo, acho que é o nome do livro, e aquele material que vocês têm o desenho todo. Deixa eu destacar para vocês, quando fala de prova escalonada, aquele material que tem lá, Introdução ao Atletismo, que é da PUC, de Minas, nos desenhos tem tudo certinho, os desenhos dos escalonamentos. Então, lá vocês conseguem ver quais provas são escalonadas, se surgir alguma dúvida. Lembra que eu ensinei para vocês aquele truque do zoom? Vocês dão um zoom naquele desenho, dá para ver tudo perfeito.
que eu passei na outra aula. Tem tudinho lá, gente. Tudo, tudo, tudo. Lembra, não deixa para fazer isso em cima da hora. Começa, tem um tempinho hoje, vou pegar 10 minutinhos. Se vocês pegarem, juro para vocês, se você sentar 10 minutinhos para você fazer, você já faz um pedaço da atividade assim, ó. Hoje eu vou sentar 15 minutinhos lá para fazer a atividade, professora Aline. Entendeu? Agora, se pegar, fazer tudo de uma vez, aí vai surgindo dúvida, e quando você vê, você já faz tudo apressado, tudo tumultuado, aí já perde o fio da meada. A chamada. Então, vamos. Hoje tinha pelo menos 2 pessoas. O Roderley está sem microfone, mas está assistindo. Que bom, Roderley, sempre está presente aí. O Roderley é o rei das faculdades. Jonathan, o Daniel, o Vinícius, a Ana Carolina, a Verusca, a Natália, o Roderley, Jean, a Bruna, o Lucas. Só. Tem alguém que não colocou o nome? O Renan não tá aqui, né, parece. O nome no chat. Gente, eu tô anotando os nomes pelo chat. O Lucas colocou o nome no chat? Não, né? Cadê? Colocou, Lucas Rian. Falta o Renan, então, né? Que não tá aí. Renan, só. Deixa eu ver. Perfeito, agora tá todo mundo, né? Com o nome no chat. Então, gente, se vocês já colocaram um nome, se vocês não têm nenhuma dúvida, estão dispensados. Se quiser aproveitar para perguntar alguma coisa agora, tá? Tô por aqui. Apenas busquem conhecimento. Oi? Daniel, não entendi. É brincadeira minha, falei para busque conhecimento, imitando ET Bilu. Eu percebi uma voz diferente, eu estranhei. Falei, ué, mas não é a voz do Daniel. Então, deixa eu anotar aqui os nomes dos nossos participantes da aula. Até mais, pessoal. Até mais, Oderley. Até mais, professor. Bye, bye, Daniel. Renan, tchau, professora. Natália. Tá? Tchau, Qualquer coisa eu tô por aqui. Jean. Beleza? Tchau. Beleza, pessoal? Gente, pelo amor de Deus, assistam a aula da professora Meire, tá? Não vão matar a aula, não, por favor. É bom que agora até a aula dela tem 8 minutinhos. Aí, ó, dá tempo de ir no banheiro e tomar água. Tchau, Pro. Tchau, gente.